Você vai abrir Mateus, depois vai para Marcos, Lucas, João, Atos 1. Verso 1 do capítulo 1 de Atos diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Diga amém. Diga para alguém que está do seu lado: é o tempo de colher. Agora diga para outra pessoa como se você tivesse entendido mesmo, que aí você vai falar com alegria, hein? 1, 2, 3, diga aí: é tempo de colher, mas com alegria, graças a Deus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, recebemos a Tua palavra, que a Tua palavra seja alimento para o nosso espírito, que seja, Senhor, alívio para a nossa alma, cura para o nosso corpo e, acima de tudo, direção para o nosso dia a dia. Obrigado porque o Senhor é fiel e tudo no Teu tempo acontece, e essa palavra veio no tempo certo, para que nós possamos identificar as coisas necessárias a serem feitas para que recebamos a nossa colheita. A colheita é chegada, levantai os olhos e vede, os campos estão prontos para a colheita, mas talvez nós não nos sentimos aptos, não nos sentimos bem, talvez a indisposição, o cansaço, a frustração, e é por isso que eu peço, fale claramente ao ouvido de alguém, até que alguém aqui sinta o Teu poder, até que alguém sinta a Tua glória, até que alguém sinta um desânimo indo embora, e entenda tudo o que está acontecendo na sua vida, e comece a crer nas coisas que estão para acontecer. Eu te peço isso em nome de Jesus, e você diz amém. Tome o seu assento, por favor. Mais uma vez eu te disse, eu vou falar hoje com você sobre 5 coisas, e eu não vou entrar muito fundo nelas, porque essas 5 coisas eu quero discorrer ao longo dos próximos domingos, mas eu quero que você entenda isso aqui, a respeito desse dia. Hoje, exatamente hoje, fazem 50 dias que nós celebramos o domingo de Páscoa. O 50º dia após a Páscoa, o domingo de Páscoa, é o início da 8ª semana. 7 vezes 7, 49. Ontem foi o 49º dia, sábado. Hoje é o 50º. Hoje então começa a 8ª semana. 8 na Bíblia é o número de novos começos. Era no 8º dia em que a criança era levada para o sacerdote e o prepúcio era circuncidado, a carne era cortada. Ela nasceu 8 dias atrás, mas aos olhos de Deus ela nasceu agora, porque quando você coloca a carne para fora, você tem um novo começo. Quando você arranca a sua carnalidade, aquilo que te acompanhou por muito tempo, você vive um novo começo. Então, 8 é o número de novos começos. E de fato, esse é um número de novos começos. O 50º dia após a Páscoa, o início da 8ª semana. Quando nós falamos do dia de Pentecostes, nós falamos dele se cumprindo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o capítulo 2, ele discorre muito bem sobre o que houve. O Espírito de Deus desceu sobre todos na casa e encheu todos os 120 que estavam ali, e foram vistas repartidas línguas como de fogo, não é? Mas quem diz isso, quem escreve isso, quem relata Atos dos Apóstolos, não é um dos discípulos de Jesus. Quem relata é Lucas, o médico. Lucas não foi um discípulo de Jesus, como Mateus, como João. Lucas era um médico, andou com o apóstolo Paulo, mas o próprio Paulo não andou com Jesus, conheceu Jesus apenas na estrada de Damasco. Quando nós lemos o início do capítulo, nós vemos Lucas escrevendo para um homem chamado Teófilo, que nós não sabemos muito quem é ele.
Nós sabemos que ele é um homem de importância porque ele se dirige a ele como excelentíssimo Teófilo. Ele é um homem rico, de uma alta posição na sociedade. E lá no capítulo 1 de Lucas, do seu próprio evangelho, põe aí para mim que eu vou ler, só para você entender o importante que é isso aqui. Verso 1 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, veja o verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Por que eu li isso com você? Porque há uma razão pela qual esses dois livros existem. Qual? Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Os dois escritos pelo mesmo autor, Lucas o médico. Porque esse homem chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo, um homem rico, de alta posição, ele foi em algum momento instruído, ouviu dizer que o tal de Jesus era o Messias, que ele era o enviado de Deus, que ele veio resgatar o domínio que Adão perdeu, que ele veio cumprir a lei de Moisés, e que esse homem já não está mais aqui, ascendeu aos céus, mas ele ainda trabalha no meio da igreja, porque ele levantou uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas e por aí vai. Então tudo indica que esse homem, para ter convicção de que o que ele ouviu é verdade, contratou, talvez porque era amigo, ou talvez porque ele era um homem de excelência nos escritos, não sei a razão, mas ele contratou esse médico chamado Lucas, enviou por vários lugares, e Lucas foi ouvindo o que cada um disse que ouviu de Jesus, viu Jesus fazer, e quando ele vai escrevendo tudo isso, pago, financiado por Teófilo, porque Teófilo queria saber a verdade. O nome Teófilo significa amigo de Deus, significa que esse é um homem que ele ama Deus, mas ele quer ter certeza que Jesus é o Messias, ou que ele ainda tem que esperar o Messias. Então, ele é um homem rico que ama Deus, e para saber se ele tem que seguir Jesus, ele financia esse dossiê. Então a gente só tem esses dois livros porque um homem tinha sede de Deus. Por que eu te disse isso? Primeiro, para você pensar que talvez a sede que você tem de Deus não tem nada a ver com o que você vai receber dele, mas com o que as pessoas vão receber através de você. Você tem noção que muitas vezes a sua sede e a fome de Deus vai fazer com que Deus te diga coisas, revele coisas que não vão fazer tão bem só para você, vão fazer muito mais bem para as pessoas que receberem de você. Deus vai te dar mensagens, revelações, vai te dar dons, Ele vai te dar unção, que na verdade tudo começou com o quê? Eu desejo mais Deus, eu quero mais de Deus. Talvez hoje você quer mais de Deus para que você tenha mais paz no teu espírito. Talvez você quer mais de Deus para que você tenha alegria na sua vida. Mas uma coisa é fato, não há uma pessoa que quer mais de Deus que não acabe sendo uma grande fonte de bênção para todos. Tudo que a gente tem aqui nesses dois capítulos é apenas por conta de um homem que queria saber. Eu quero saber se esse é o caminho que eu tenho que seguir. E olha o que a gente sabe através de Lucas. Aliás, eu não ia falar disso aqui, mas se você parar para pensar, Lucas é um evangelho distinto de todos, porque Lucas é de todos os quatro evangélicos, dos quatro evangelhos, o único que gasta tempo falando das falhas. Lucas é um evangelho diferente, cada evangelho tem uma importância diferente, tem um direcionamento. Lucas é um evangelho que se preocupa em falar que os discípulos dormiram na oração. Ele procura falar que as mulheres falharam no último capítulo. É um livro que procura falar que Deus não usa pessoas perfeitas, usa pessoas falhas. Então você nunca teria certeza que Deus pode te usar se você não tivesse a informação que Lucas registrou, se não fosse através da fome e sede de um homem. Se você soubesse, irmão, o tanto de amigos seus, o tanto de pessoas à sua volta, que trabalharam com você, que conviveram com você e talvez hoje estão afastadas,
mas que vão ser tremendamente abençoadas por Deus através do que vai fluir da sua vida. É por isso que Deus tem tirado a sua paz, a sua insônia, tem te dado insônia, você tem perdido noites afora, porque Ele quer você na oração, Ele quer você na busca, não por conta de você, mas por conta do algo que virá. Então, Lucas está lá escrevendo isso, na mente dele, tudo que ele está registrando é para Teófilo, e ele registra o que? O seu evangelho, e ele termina o seu evangelho dizendo que Jesus foi a Betânia, levou os seus discípulos, e ali, antes dele subir numa nuvem que o levou para o céu, ele deu a seguinte ordem, e essa ordem ele repete no capítulo 1 de Atos, ele diz: olha, vão até Jerusalém e me esperem lá, porque vocês lá receberão a promessa do Pai, que eu fiz para vocês, que eu enviaria o Aloés, o Paráclito, eu enviaria outro parecido a mim, igual a mim, mas não 100% eu, é o meu espírito, mas não tem o meu corpo. Eu vou enviar o meu espírito, o Consolador, o Ajudador, e ele vai guiar vocês em toda a verdade. Eu estou hoje fora de vocês, agora eu vou habitar dentro de vocês. Então, eu agora vou, mas vou habitar dentro de vocês. O Espírito que me ungiu, o Espírito que me deu poder para curar enfermos, expulsar demônios, é o mesmo Espírito que virá sobre vocês daqui a alguns dias, se vocês forem para lá e me esperarem lá. Então vão e me esperem, porque a colheita está chegando. E aí, quando Lucas escreve isso e ele termina e põe o ponto final, ele manda todos os pergaminhos para Teófilo, até que ele descobre que ele não terminou de escrever tudo o que Jesus tinha feito. Porque na mente de Lucas foi o seguinte: Jesus subiu aos céus e terminou sua obra. Só que quando ele descobriu que ele não terminou sua obra, ele pega a tinta, pega a pena, pega os pergaminhos e escreve: eu escrevi o primeiro livro, o primeiro tratado, ó Teófilo, mas eu não terminei. Eu escrevi todas as coisas que Jesus começou. Ele não fala terminou. Quem começa tem que terminar, mas ele disse: eu escrevi para você todas as coisas que Jesus começou a ensinar e a fazer. Mas, nas entrelinhas, ele simplesmente está dizendo: eu descobri que ele não terminou. Eu pensei que quando ele subiu aos céus, ele terminou. Porque quando ele subiu aos céus, ele terminou a sua obra física aqui embaixo. Mas eu não entendia que ele continuaria trabalhando lá de cima. Ele subiu e ele terminou a sua presença física, e eu pensei que ele tinha terminado tudo aqui embaixo, mas eu não sabia que ele subiu e ainda continua trabalhando. Então eu estou escrevendo de novo, só para te dizer que eu ainda tenho muito para te contar, do que ele fez e do que ele ainda fará, porque ele não terminou a sua obra, ele começou a ensinar e começou a fazer. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus ainda não terminou a obra, irmão. Vamos lá. Jesus, enquanto estava aqui embaixo, ele estava no meio de nós. Quando Jesus sobe e ele envia o seu Espírito, agora ele não vai estar no meio de nós, ele vai estar dentro de nós, o que é melhor. Se você pudesse ter a seguinte opção, o que você quer? Ter Jesus do seu lado e não dentro de você, ou dentro de você e não fisicamente do teu lado? A maioria fala: não, quero ele do meu lado, prefiro não ter ele dentro de mim, mas tê-lo do meu lado. E eu acho que isso é o melhor. Isso não é o melhor, porque enquanto Jesus esteve aqui embaixo fisicamente, todo o Espírito Santo esteve nele, ele era a plenitude do Pai, ele era a plenitude da glória. Você não vai ver nenhum outro milagre acontecendo em outra região, a não ser que ele mandasse. Enquanto ele estava aqui embaixo, ele era limitado, ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, fazendo até mesmo várias coisas, mas as mesmas. Agora, com ele dentro de nós, aí hoje ele pode ter alguém aqui, e alguém no Japão, e outra pessoa na Austrália, e outra pessoa na China. E aí quem está aqui está pregando,
quem está no Japão está expulsando demônio, quem está na Austrália está curando, e quem está na China está profetizando. Ele está fazendo a mesma coisa, não, está fazendo várias coisas. Mas para ele poder fazer várias coisas ao mesmo tempo em diversos lugares, ele teve que arrancar o bom para que algo melhor viesse. E a gente tem dificuldade em abrir mão do bom, porque a gente pensa que se algo bom for embora, o melhor não tem como vir. Mas Jesus ensinou, se vocês querem o melhor é eu em vocês, porque em vocês eu posso fazer várias coisas em vários lugares ao mesmo tempo. Agora, para isso vocês vão ter que aprender a abrir mão de mim, vocês vão ter que superar a minha ida. Então agora que Jesus vai operar dentro deles, Lucas ele começa a trabalhar num segundo livro, que vão intitular de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque agora Deus está trabalhando através dos apóstolos, não é no meio dos apóstolos, é através deles. Antes ele trabalhou através deles, sim, mas poucas vezes. Uma vez ou outra que ele falou, vão lá e expulsem demônios, curem, vão lá e entrem nas casas. A maioria do tempo ele fez tudo sozinho. Mas agora ele falou, eu vou fazer uma transição, eu vou fazer para vocês uma coisa que eu vim implantando há muito tempo. Tudo que eu fiz foi para desembocar nisso. Eu não fiz o que eu fiz para morrer no Calvário e soprar o Espírito em vocês depois de ressurreto. Quando eu soprei o Espírito em vocês, ali eu vivifiquei o Espírito, vocês foram salvos, mas eu não vim para só salvar vocês, eu vim para salvar o ambiente de vocês, eu vim para salvar a vida de vocês física, eu vim para salvar tudo em volta de vocês. Então por que eu vim para fazer uma obra completa? Vocês têm que esperar, por quê? Porque vocês já receberam o Espírito Santo. Lembra quando ele ressuscitou, foi até os discípulos, soprou neles e disse, receba o Espírito Santo. Mas agora eles vão ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque antes eles foram salvos. Ninguém era salvo até Jesus morrer. Todo mundo ia para um lugar de reserva no Hades, o seio de Abraão. Lembra que quando Jesus morreu, ele desceu lá e ele pregou para os cativos. Ele disse, eu sou aquele prometido, eu sou o animal tipificado que cobriu a nudez de Adão e Eva. Eu sou aquele que é melhor do que Abel. Ninguém era salvo até Jesus morrer. Por quê? Porque não havia sido aspergido sangue. Então quando Jesus diz, vão e esperem por mim lá, ele está dizendo, eu tenho que fazer uma obra completa. Eu não vou fazer vocês escolherem metade. Eu quero que vocês tenham a colheita por completo. Eu não vim trazer salvação para vocês do Espírito. Eu vim para trazer salvação completa. Adão, ele tinha um reino e ele tinha Deus. Agora vocês têm Deus, eu quero dar para vocês um reino. Eu quero que vocês tenham poder para dominar sobre tudo. Então esperem lá, por quê? Porque vocês já começaram a colher, mas a colheita é completa. Nunca deixe o diabo te fazer se acostumar com a ideia de ter meia colheita, quando Deus pagou o preço para você ter colheita completa. A maioria dos crentes hoje são fracassados. Por quê? Porque eles ouviram alguém que se acostumou com meia colheita, e Deus quer que você tenha uma colheita completa. Ele não quer só te levar para o céu, Ele quer trazer o céu aqui para baixo. Você não vai viver uma vida perfeita aqui embaixo, mas você pode a cada dia viver de fé em fé, de glória em glória, porque Deus pagou um preço completo. Diga para alguém que está do seu lado, completo. Diz aí para outra pessoa, para de aceitar menos do que Deus tem para te dar, irmão. Se você entendesse o tanto que Deus tem para te dar, você nunca aceitaria a tua saúde ficar assim, tuas finanças ficariam assim, teu casamento ficar assim. As pessoas pararam de brigar no mundo espiritual para viverem todo o domínio que Deus proporcionou para vocês através do dia de Pentecostes. E você tem que querer essa colheita. Você tem que entender, muito mais Deus tem para dar do que Ele já deu. Deus tem prazer em dar coisas. Pare de cair nessa ideia de um bando de religioso, idiota, gente besta que fica falando, pare de pedir mais para Deus. Deus tem prazer em te dar bênçãos. Deus é um pai bom, Ele tem prazer em não dar uma cobra para o filho, mas em dar um pão para filho. Ele diz, se vocês sendo bons começam a dar pão ao invés de cobra, vocês acham que o pai não vai dar para vocês o melhor? Aí o que Jesus disse? Ele vai dar para vocês o Espírito. Por quê? Porque o Espírito vai trazer para vocês de volta o domínio. Ele vai trazer para vocês de volta o poder que Adão perdeu. Que poder? Para que vocês dominem sobre a enfermidade,
para que vocês dominem sobre o ambiente. Não havia espinhos na época de Adão. Toda planta que ele plantava, toda semente que ele plantava crescia sem espinhos. Espinhos vieram depois. Não era para ter luta no mundo, não era para você ter problema no teu trabalho. Mas você tem, por quê? Porque é fato, quando o homem pecou, o Espírito saiu dele, ele perdeu o Espírito Santo, e sem o Espírito Santo você não domina nada, mas com o Espírito Santo, irmão, você passa por cima da inveja, passa por cima da perseguição, você aguenta a calúnia. Por quê? Porque você tem poder para dominar os teus ouvidos, dominar o que você pensa, dominar como você sente, dominar como você fala, dominar como você reage. Então, o que é esse dia? Esse dia de hoje, esse domingo, é um domingo no qual a gente celebra a colheita final, mas não aquela final que a gente fala da ressurreição, não, é a colheita final do preço do sacrifício, aqui embaixo, o poder final aqui embaixo, o resto será materializado, mas ok, recebemos o poder, e Deus não terminou com a gente, para mim o mais importante de tudo que eu falei até agora, é você entender o que Lucas fala. Eu escrevi para você o que ele começou a fazer e a ensinar, ele não disse terminou, ele começou. A gente tem uma facilidade de colocar ponto final onde Deus não colocou ponto final. A gente tem uma facilidade em dizer é o fim quando Deus diz que não é o fim. Irmãos, se você soubesse o quanto que a gente tem de mania, de facilidade, de querer parar Deus quando Deus quer avançar, eu garanto para você, se dependesse só de Deus, Deus já tinha feito muito mais por você. Mas é que se dois não estiverem de acordo, não andarão no mesmo caminho. E Deus não pode querer levar para o melhor, se você não abre mão de algo. Deus não pode querer levar para o maior e para o melhor, se você não se esvazia para recebê-lo. Deus não pode te levar para o maior e para o melhor, se você está trancado, depressivo em casa, não sai. Sabe, se dependesse só de Deus, Deus já tinha te levado já para a promessa. Mas é porque você tem que estar em união com a decisão dEle, que você tem que ir andando, fazendo o que Ele quer que você faça, crendo que você vai viver algo melhor, ainda que você não saiba o que é. Todo mundo sabe de algo melhor que Deus te prometeu, mas sempre tem uma coisinha que Deus vai fazer que ainda não te contou, e você tem que chegar nessa certeza. E essa certeza, meu irmão, você não vai ter se eu orar por você, você não vai ter se eu falar com você, você vai ter se você alimentar o seu espírito, dizer para você, plantar isso todo dia. O que? Deus ainda não terminou comigo, Ele ainda tem uma obra para fazer em mim, naquele local, naquela casa, com aquelas pessoas. Diga aí para alguém do seu lado, Deus ainda não terminou com você, irmão, não terminou. Se você está vivo e respirando, fica em paz, Ele ainda tem uma obra para fazer na sua vida. Veja, Jesus ele deixou bem claro, eu estou indo, estou subindo, mas vão para lá e me esperem. Por quê? Porque vocês vão receber a colheita, o que eu disse que vocês veriam. Eu ainda não terminei a obra com vocês. O diabo tem uma facilidade tremenda em dizer para a gente que Deus terminou a obra dele na nossa vida. E você tem que guardar isso aqui, anote isso se você puder. O diabo vai guerrear no teu sentimento, para atingir a tua fé. Porque o crente deve viver pela fé, não pelo sentimento. E ele vai fazer de tudo o que for possível para fazer você sentir, não tem mais jeito, não tem mais como, é o fim. E aí quando você sentir que é o fim, você vai se trancar, vai parar, mas você tem que andar pela fé. E fé é uma decisão, não é um sentimento. Você tem que entender que vai ter hora que você vai sentir que chegou ao fim, mas você tem que decidir continuar andando, porque você sabe, não chegou ao fim. Deus ainda tem algo para fazer, Deus tem uma promessa para cumprir. Então, para a gente melhorar isso aqui, me ajude a pregar, diz aí para outra pessoa, Deus não terminou com você, irmão, não terminou. Não importa se você sinta que Ele terminou com você, não importa se você enxergue que está difícil e que parece que Ele não vai fazer mais nada. Cuidado, irmão, porque cansaço faz você acreditar na coisa errada. Cansaço te faz acreditar na coisa errada. Nunca confie nos seus sentimentos mentem para você. Confiar nos sentimentos é como você confiar em um painel de uma aeronave que está quebrado, e o painel, o indicador diz que você não pode subir mais a altitude, mas ele está quebrado, você ainda pode subir muito mais.
Seus sentimentos dizem para você, você não vai dar mais conta, Deus não vai fazer mais nada, olha tudo que aconteceu. E aí você confia no teu sentimento, mas o teu sentimento ele mente para você. O diabo ele trabalha no teu sentimento, para que ele possa atingir a tua fé, porque você vive por decisão, não pelo que sente. Enquanto você não pôr isso na tua cabeça, você nunca vai sair de casa no dia cansado para ir trabalhar. Aliás, não é interessante, alguns de vocês saem de casa cansado para ir trabalhar, que você sabe, alguém tem que colocar comida na mesa. Quando é para ir para a igreja, não. Como é que você cede fácil para a igreja, mas é forte no trabalho? Porque você não entende, tem coisa que Deus não vai liberar na minha vida enquanto eu não acreditar e andar pela fé. Estou cansado com gripe, está chovendo, mas eu preciso receber algo de Deus lá. Irmão, o que eu vejo de gente que ainda não amadureceu nisso, ele fala o que sente, mas não fala o que ouviu de Deus. Ele fala o que sente, mas não fala o que Deus falou. E o que Deus falou sempre vai estar em contradição ao que você sente. Ele vai dizer, você é forte, mas você se sente fraco. Aí ele vai dizer, então diga ao fraco, sou forte. A gente precisa alinhar a nossa atitude com a ordem de Deus. Deus ele não permite você andar pelo que ouve das pessoas, mas pelo que você ouve dele. E uma vez que ele disse que ele não terminou na tua vida a obra, você não pode querer pedir para Deus a morte. Ai, me arranca daqui, ai, me faz isso, eu não quero mais. Se Deus já tivesse terminado, ele já tinha te matado. Você quer ver coisa só? Um dia Elias foi para debaixo do zimbro e ele falou, me mata. Espera aí, se Deus quisesse te matar, ele já teria te matado. Por que ele pediu isso? Porque ele acabou de matar 450 profetas sozinho. Aí quando ele matou 450 bruxos, feiticeiros, a endemoniada, a filha do cão, a desgraçada, a diabólica da Jezabel, aquilo é um espírito diabólico, falou, avisa para ele que eu vou fazer com ele, igualzinho ele fez com os meus profetas. Aí o camarada que matou 450 homens, fugiu de uma mulher só. Porque quando você está cansado, pensa nisso, ele está cansado. Imagina o que é você matar 450 homens, pá, fá, 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 fá. Irmão, se você já pegou uma espada na mão, aquela desgraça pesa. Se você já tentou empunhar uma espada, pesa mais. A Bíblia diz, ele matou 450 sozinho. Quando você faz muito sozinho, você chega num cansaço, que qualquer ameaça pequena te faz fugir e falar, eu não dou conta. Eu matei 450, mas essa endemoniada eu não dou conta. Espera aí, meu irmão, se tu não desse conta, Deus já teria te levado já. Deus nunca te colocaria numa prova que você não dá conta. Aí Elias está lá, me mata, eu não quero morrer. E Deus falou, não adianta se fazer de leitão para mamar deitado. Deus manda o anjo e fala, anjo, manda lá, faz alguma coisa para ele. A Bíblia diz que ele dormiu, e é interessante, irmão, Elias só ouviu o anjo depois que ele dormiu, depois que ele descansou. Tem gente, meu irmão, querendo ouvir Deus antes de dormir. Vou lhe falar uma verdade do mundo espiritual. Você quer ouvir Deus para dormir? Primeiro vai dormir, que depois Deus vai falar. Deus não vai falar com você cansado, viu? Deus vai falar com você descansado. Não entendeu, né? Você tem que forçar o teu corpo a dormir. Elias está querendo morrer, ele vai me matar, e Deus não falou com ele enquanto ele não dormiu. Meu Deus da glória, me ajude aí, irmão, diz para alguém que está do teu lado, força. Irmão, toma um suco de maracujá, toma um remédio, mas força. Estou falando sério, você acha que estou brincando? Você não tem noção do quanto que a gente chora, e Deus não fala até a gente ir dormir. Aí tem gente que não entende por que as coisas estão complicadas. Deus está falando, eu sou Deus de sossego, eu vou falar no meio do teu cansaço, mas não com você cansado. Porque eu garanto que você não vai confundir a minha voz. Quando foi que Deus falou com Elias na caverna? Foi no terremoto? Não. Foi no fogo? Não. Foi na sombra suave, que era tipo ele tentando me ensinar. Está vendo? Eu não falo com barulho, eu falo de forma tranquila, suave. A gente faz barulho aqui embaixo, porque a gente não aguenta o poder de Deus. Mas a verdade é que Deus ele fala no silêncio, de forma suave. E porque Deus fala de forma suave, a gente não entende. Ele ainda não vai falar comigo enquanto eu não dormir. Você tem que disciplinar a tua cabeça, meu irmão. Vai ler um texto, vai fazer alguma coisa. Mas se você está pedindo para Deus te dizer o que eu faço com o meu trabalho, o que eu faço com a minha casa, o que eu faço com o meu casamento, o que eu faço com a minha saúde, faço ou não faço a cirurgia, faço ou não faço essa mudança, e Deus não está falando, vai dormir, meu irmão. Deixa eu te dar uma dica aqui que é simples. Você vai ficar com raiva de mim, mas depois eu te perdoo. Você está sofrendo porque tu ainda não aprendeu a dormir, porque Deus cuida daqueles que descansam nele. E existe algo enquanto
enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Deus manda o anjo traz água, o anjo faz um pão, o anjo traz alimento. Aí quando Elias acordou, o anjo falou: faz o seguinte, agora vai lá, come isso aí, e come mesmo. Sabe por quê? Porque você tem uma jornada longa para fazer, e a Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites com aquela comida, e aí quando chegou no final de 40 dias e 40 noites andando, Deus falou: Elias, agora vai e unge o novo rei de Israel, e unge Eliseu como o seu sucessor. Você achou há 40 dias atrás que eu estava no final com você, que eu já tinha colocado um ponto final na tua vida, mas eu fiz você receber uma visita minha. Sabe, irmão, Deus está te visitando aqui hoje. Eu fiz você receber um alimento sólido. Eu estou te dando alimento aqui hoje, que era para você levantar sua cabeça e andar mais 40 dias e 40 noites, para que eu pudesse dizer para você: eu ainda não acabei a minha obra na sua vida, eu ainda tenho muito mais o que fazer. Diga aí para alguém do seu lado, nem que você tenha que levantar e dar um glória, para ver se essa pessoa fala alguma coisa depois que você dizer isso, porque isso aqui é uma palavra profética, irmão. Diz para essa pessoa: Deus não terminou com você, irmão. Ele não terminou com a sua casa, não terminou com a sua família, não terminou com o seu trabalho, e você tem que olhar para a tua própria miséria e falar: miséria, Deus não terminou com você. Desgraça, Deus não terminou com você. Eu não vou acreditar no que eu sinto, eu vou acreditar no que eu ouço. E Ele começou a boa obra, e Ele é fiel para cumpri-la. Ele não iria cumprir miséria, Ele ia cumprir honra. Ele não vai cumprir desgraça, Ele vai cumprir porção dobrada. Ele não vai cumprir escassez, Ele vai cumprir abundância. Se o que eu estou vendo não se alinha com o que a palavra diz, é porque Ele ainda não terminou. Oh, meu Deus da glória! Se o que eu estou vendo não se alinha com o que a palavra diz, Ele ainda não terminou. Se o que eu estou vendo não tem nada a ver com o que a palavra de Deus promete, se eu estou sendo maldito no campo e maldito na cidade, Ele ainda não terminou comigo. Porque a Bíblia diz que quando Ele terminar a obra em mim, eu vou ser cabeça e não cauda. Eu vou ser abençoado no campo e no trabalho. Eu vou ser abençoado em qualquer emprego, vou ser abençoado em qualquer região, vou ser abençoado com qualquer coisa que me derem na mão. O fruto do meu ventre vai ser abençoado. Onde eu colocar a mão vai ser abençoado. Se eu estou colocando a mão em um monte de coisa e nada está dando certo, é porque Deus ainda não acabou comigo. Quando Deus acabar comigo, eu vou ver a palavra de Deus se cumprindo vírgula por vírgula, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas depende de você acreditar que Ele ainda vai cumprir o que Ele falou na tua vida. É uma decisão, é uma decisão, exige disciplina. Eu gosto de falar de disciplina com crente, que crente só quer poder, quer pular. Não, irmão, a gente muda de vida com disciplina, dizendo para a gente mesmo todo dia: ainda não acabou, ainda não acabou. Você não pode deixar o cansaço te cansar. O cansaço, meu irmão, quando ele está falando alto, ele faz você fugir de uma mulher, quando você já matou 450 profetas. Irmão, você já percebeu que teve fase na tua vida, talvez você está vivendo uma dessa agora, que você fugiu de problema pequeno e você venceu coisa pior? Você perdeu a paz com coisa pequena e você venceu coisa maior? O que é isso? Isso é sinal. Quando você começar a se enxergar fugindo de coisas pequenas, olha que interessante. Meu Deus, eu já devia estar terminando, mas tudo bem, eu vou começar uma capitania aí se não terminar hoje. Moisés jogou a vara no chão, a vara virou serpente, e o bobo fugiu da serpente. Como é que você fica fugindo de uma serpente quando você está no meio do deserto? Você já tinha que ter aprendido a lidar com serpente. Você não entendeu? Ele está fugindo de uma coisa que ele já sabia resolver. Oh, meu Deus, agora. Oh, meu Deus. Cara, se você soubesse que você está tendo uma atitude errada, porque os seus sentimentos, eles estão à flor da pele, porque você se matou demais para chegar até aqui. Tu não é um vencedor quando a batalha acaba. Tu é um vencedor quando os seus impulsos estão à flor da pele e você ainda continua no ringue. E você ainda continua dizendo o que o salmista disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ou seja, ainda que ele faça a pior coisa na minha vida, eu não vou parar de acreditar que ele vai me dar o pior. Ele pode tirar meus filhos, ele pode tirar tudo de mim, mas eu ainda creio, ele vai me dar o melhor. Deus não começaria a minha vida se ele não fosse usar a minha vida para a glória dele. Então cuidado para você não fugir de algo que Deus está te dizendo: você dá conta, você dá conta. Você lidou com isso na tua infância, na tua adolescência, no teu início de casamento, no teu primeiro emprego, no teu segundo emprego, você dá conta. Isso aí é um problema em outro nível.
Você já fugiu já de Faraó, você já fugiu já daqueles que tentaram te matar lá. Eu já te protegi de leão, eu já te protegi de tanta coisa, já te protegi de hipopótamo, eu já te protegi de Jezabel, eu já te protegi. Irmão, se você entendesse o tanto que Deus já te protegeu, você tem que entender que o teu medo, ele aumenta quando você fala o teu medo. Você tem que aquilo que você fala sentindo aumenta o que você vive. Você sente medo, ok, não fale, porque medo não é um problema desde que você sinta ele. Se você abrir a boca, aí está complicado, porque quando você abre a boca sentindo algo, aí você dá vida. Se você sente que Deus vai fazer, abre a boca, Deus vai fazer. Por isso que você tem que continuar dizendo para você até você crer. Por quê? Porque quanto mais você fala algo, mais você acredita nisso. Até que você de fato vai estar acreditando tanto nisso, que uma hora você vai falar, Deus vai fazer. E aí você vai ver semana que vem as coisas acontecendo. Então é disciplina, você tem que falar para você o tempo todo, por isso que é uma campanha. Por isso que são vários domingos, porque você tem que dizer semana após semana para você, Deus não terminou a obra ainda comigo, Deus tem uma colheita para fazer, Deus tem algo para trazer, Deus ainda tem algo para realizar na minha vida. Você entende isso aqui? Diga amém. Diz aí para alguém que está ao teu lado, não deixa o cansaço te enganar, meu irmão. Agora não é o teu fim, não é o teu fim, não é o teu fim, sua jornada é longa e Deus vai te fazer algo melhor. Agora vamos entrar aqui dentro do que eu quero falar no texto. A colheita, quando é que vem o Espírito Santo? O Espírito Santo ele vem no dia de Pentecostes. O que significa Pentecostes? Fica comigo, vamos lá. Você sabe disso, mas para quem não sabe, ou para quem esqueceu, Pentecostes significa 50º. É uma festa que acontece 50 dias após o domingo da Páscoa. Pentecostes tem 3 significados. Todos eles envolvem colheita. Colheita, tá? O primeiro significado é o significado comum. Era 50 dias depois da Páscoa que o povo judeu colhia os primeiros feixes de trigo. Então eles colhiam o trigo. Então eles celebravam porque eles colhiam o trigo e levavam o trigo para Deus. Mas o segundo significado é o significado original, porque a primeira festa de Pentecostes aconteceu 50 dias após a saída do Egito. O povo saiu do Egito quando? Num domingo. Domingo, aliás, numa segunda-feira. Domingo veio o anjo, passou lá, 50 dias depois, o povo foi embora. Quando eles foram embora, 50 dias após, o que Deus fez? Deus deu para eles no Monte Sinai os 10 mandamentos. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Abraão, eu vou levar a tua semente, o teu povo, para uma terra distante. Eles vão ser afligidos por 400 anos, mas quando eu tirar eles de lá, eles vão sair grandes, numerosos e com muitas riquezas, e eu vou fazer deles uma nação. Quando o povo saiu de lá, saíram depois de 430 anos. Os primeiros 30 anos foram que? Anos de convite, aqueles anos de José lá. 400 anos foram escravidão. Quando deu 400 anos exatos, Deus falou, agora está na hora de sair. Sabe, irmão, Deus ele não espera um minuto passar. Quando Deus fala que agora, Deus faz naquela hora, porque Deus não atrasa no relógio dele. Diz aí para alguém que está do teu lado, Deus não atrasa no relógio dele, irmão. A gente fica antecipado. Aí quando deu 400 anos, ele falou, peraí, eu fiz uma promessa para Abraão. Irmão, eu sei que estou estudando muita coisa aqui a Bíblia, mas fica comigo, vamos lá. Deu 400 anos, Deus falou, agora tem que cumprir a promessa que eu fiz para Abraão, meu amigo. Eu falei para ele que o povo dele ia se tornar um povo grande, uma nação, eu iria dar para eles uma terra, eu iria fazer eles saírem do Egito com muitas substâncias, com muita riqueza, e maravilha, vai lá, manda pegar ouro e prata com o faraó, com o vizinho do lado da direita e esquerda, aí o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo começa a andar, o povo já está livre, o povo já tem riquezas, só falta uma coisa para eles serem uma nação: leis. Para você ser uma nação, para um povo ser uma nação, você tem que ter 4 coisas. Você tem que ter uma terra, Deus já tinha preparado uma terra, estava levando eles em direção para lá. Você tem que ter liberdade, você não pode ser um povo, uma nação, se você está oprimido por outra pessoa. Terceiro, você tem que ter uma moeda própria, você tem que ter a sua própria riqueza. Ele já tinha ouro e prata, faltava uma coisa só para se tornarem uma nação, faltava uma coisa para eles escolherem a promessa de 400 anos, mais de 400 anos atrás. Qual que é a promessa? A promessa é, você será uma nação. Falta o quê? Falta uma lei, uma constituição que venha reger tudo isso aqui. Aí quando Moisés traz os 10 mandamentos, aquilo ali é o Pentecostes. Nós estamos colhendo o que faltava para a gente viver a nossa promessa. Porque dia de Pentecostes é sempre aquele dia que Deus fala, agora eu vou trazer o que eu venho trabalhando há muito tempo. Eu vim fazendo aqueles sinais lá atrás com Moisés só para desembocar nisso aqui. Agora, esse aqui é o significado do Antigo Testamento. Você está comigo me ouvindo? Diga amém. No Novo Testamento, o que significa o dia de Pentecostes? Quando a gente colhe a lei de Deus, enchei-vos do Espírito Santo.
Lá eles colheram os 10 mandamentos, agora a gente está colhendo a lei de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Dia de Pentecostes é a colheita, porque a gente recebe nele o quê? Não somente nele, a gente recebe em qualquer momento, mas nesse dia, os apóstolos receberam o Espírito Santo dentro deles de uma forma tão grande que transbordou. Eu posso encher um copo e ainda não transbordá-lo. Eles transbordaram tanto que começaram a ser vistas novas línguas. Foi ali que os 9 dons foram repartidos. Por que Deus tinha que trazer o Espírito Santo sobre eles? Lembre isso. Quando Deus criou Adão, Adão tinha contato direto com Deus e domínio sobre tudo que estava em volta dele. Adão era imortal. Adão usava 100% do cérebro. A gente usa 20%, 10% hoje, é isso? 10%, 20%. Essa outra porcentagem a gente não usa, por quê? Porque a gente não foi restaurado totalmente, o nosso corpo ainda não nasceu de novo. Quando Adão usava todo o 100% do cérebro, ele deu nome na girafa, no macaco. Irmão, quantos macacos você conhece? Você consegue, vamos lá, você até sabe a diferença de um chimpanzé para um gorila, mas irmão, eu não sei diferenciar o nome de um baiacu para um peixe, para outro. Irmão, Adão foi dando nome em cada um sem se enganar e sem ter nada para anotar, por quê? Porque ele é perfeito, ele tem domínio, ele guarda a memória dele. Você tem que entender a beleza disso. Mas tudo isso foi perdido quando ele desobedeceu a Deus. Quando ele desobedece a Deus, ele come do fruto. O que a Bíblia diz? Deus falou, quando você comer do fruto, você vai morrer. Agora ele comeu do fruto e viveu ainda mais 930 anos. Que morte foi essa? Espiritual. O Espírito de Deus saiu de dentro dele. Tanto que Deus perguntou, Adão, onde é que tu estás? Por quê? Porque eu já não estou mais aí dentro de você. Quando ele saiu, aí o que aconteceu? Começou a vir morte, aí veio o espinho sobre a terra, ele perdeu o domínio. Agora, o que é o dia de Pentecostes? É a colheita do sacrifício que Jesus disse que faria. Jesus disse o seguinte, põe para mim aí, João, capítulo 12, vamos lá. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem que é esse grão de trigo aqui? Jesus. Jesus estava dizendo, se eu não morrer, não vai acontecer nada. Mas quando eu morrer, eu não vou produzir fruto, eu vou produzir muito fruto. Eu tenho uma grande colheita para vocês. Que grande colheita é essa? Eu tenho restauração ao Pai, vida eterna, vocês não vão ver mais separados do Pai. Adão falava com Deus 24 horas, e ouvia Deus 24 horas se ele quisesse. Vocês vão poder falar com o Pai diretamente, e mais, vocês vão ter poder sobre o ambiente. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, não lhe fará mal, beberão veneno, não lhe fará mal, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Eu vou dar domínio, vocês vão ter poder para entrar e arrancar. Domínio é você impor uma autoridade, você impor algo, a força. Agora, que força é essa? Essa é a força do Espírito Santo. O crente, qualquer pessoa sem o Espírito Santo, é uma pessoa cheia de promessa, mas impotente. Você pode conhecer a Bíblia o quanto você quiser, enquanto você não for cheio dele a ponto de transbordar, não vai expulsar demônio. E que demônio que eu tenho que expulsar? Ah, meu irmão, não sei, talvez os da sua própria vida, talvez os da sua família, talvez os dos teus filhos, alguém sendo perturbado, alguém passando uma necessidade, e essa necessidade está afligindo você, e não é nada demais. Você tem que pensar quais são as coisas da minha vida que estão fora de controle, e Deus quer que eu venha ter domínio, restaurar a colheita. Aí olha o que Deus disse. Por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Porque a ordem de Deus é linda. Vão lá e esperem, porque a colheita virá completa. Vocês não vão precisar mais sofrer doenças à toa. Se alguém pergunta, então por que a gente ainda fica doente? Simples, porque a gente ainda tem um corpo carnal. Doença uma hora vai ter que vir, mas eu não tenho que morrer com essa doença, eu tenho poder para repreender a doença. Ou você acha que você tem que morrer com isso? Com essa diabetes, qualquer problema? Então, a colheita é muito linda. Poxa, domínio, ele vai restaurar o domínio, tudo que Adão perdeu. A gente vai poder comandar o ambiente. Adão plantava e crescia sem problema. A gente vai ter poder para romper barreiras e fazer as coisas acontecerem. Maravilha.
Maravilha. Só que a ordem dele foi: vocês têm que esperar por mim lá. E é interessante que quando ele manda eles irem, eles sabiam, vamos colher. Não se sentiam colhendo. Porque muitas vezes a tua maior colheita, quando está para chegar, você não sente que ela está chegando. Porque você tem coisas ruins à tua volta acontecendo que falam mais alto. Entenda isso. Eles foram até Betânia e viram Jesus indo embora. Tem duas coisas que estão doendo neles. Primeiro, Jesus foi embora. Mas tudo bem que ele vai mandar algo melhor. Ele vai estar dentro da gente. O que ele fez, a gente vai fazer. Mas mesmo assim, depois de 3 anos dormindo e comendo ao lado dele, isso aqui dói. Aí vem o segundo problema, que é a dor da traição e da perda. Por 3 anos eles andaram com Judas, 3 anos e meio. Irmão, fale o que você quiser, depois de 3 anos e meio andando com alguém, você cria um relacionamento. Eu não tenho dúvida de que em algum momento, porque a Bíblia diz que Judas colocava a mão na bolsa, eu não tenho dúvida de que em algum momento algum discípulo deve ter falado: rapaz, para com isso, vamos converter, pelo amor de Deus. Eu não tenho dúvida de que alguém tentou restaurar Judas antes. Depois, quando Judas traz Jesus, todo mundo, os 11 ficam espantados, meu Deus. Só que pior foi quando ele morreu. Quando ele se suicida, eu não sei quem aqui já teve um amigo, alguém que se matou. O dor que dá no suicídio é você falar: se eu tivesse tido 1 hora com essa pessoa, talvez eu tinha revertido isso. O suicídio te dói. Eu não sei quem já perdeu alguém. Irmão, não queira saber o que é isso dói. Você fala: se eu tivesse falado 15 minutos no telefone, porque a pessoa que se suicida, ela tenta matar o passado, mas na verdade ela está matando o futuro. Então pensa agora comigo, tudo que eu te falei até agora, é para você imaginar que colheita maravilhosa é essa, poder para restituir o que Adão perdeu, mas essa colheita está vindo, a gente sentindo dor porque ele está indo embora, nosso companheiro morreu, e o pior, ele morreu e não deu tempo da gente restaurar ele, porque Pedro foi restaurado. Por que Judas não foi? Ele não quis ser, mas eu acredito que alguém deve ter falado: e se eu tivesse ido atrás dele? E se eu tivesse falado com ele? Quem sabe? Então eles vão receber agora a colheita, tristes e abatidos. E muitas vezes, o maior inimigo nosso é o nosso sentimento, porque a gente não se sente colhendo, os números não mudaram, o salário não mudou, a dívida não diminuiu, o problema ainda existe. E como é que Deus me diz que eu estou colhendo, se eu estou vendo tudo isso de errado? O que você faz, irmão, quando você tem uma colheita chegando na sua vida, e ao mesmo tempo você tem coisas inesperadas acontecendo, e você está muito feliz para estar alegre, para estar triste, mas também está muito triste para estar feliz? Tem colheita que a gente recebe alegre? Sim. Veja a gravidez da mulher. Por 9 meses ela vai vendo crescer, semana após semana, ela vai aumentando a alegria. Tem colheita na tua vida que você recebe alegre, por quê? Porque você foi vendo ao longo dos meses, dos anos, das semanas, as coisas acontecendo, Deus abrindo portas, Deus aumentando o número de vendas, e você estava: gente, está acontecendo, falta pouco, mas tem colheita que vem, e quando ela está para nascer, algo inesperado acontece, e é aí onde entra a questão. Por 10 dias eles tiveram que esperar reunidos, porque você não pode receber a colheita se você ainda não superou a perda, se você ainda chora o que está acontecendo, que na verdade já não está acontecendo, já aconteceu, mas é que parece que ainda está acontecendo. Já morreu, aquela pessoa já foi embora, 6 anos da sua vida, você já teve aquele problema faz tempo, mas ainda dói como se fosse ontem. E Deus, Ele vai te dar um tempo de 10 para dizer: se recupere, se cure, porque quando você se recuperar e se curar, aí eu vou trazer o que você precisa. O salmista diz algo interessante, põe para mim Salmo 126, verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando,
voltará, sem dúvida, sem dúvida. Não é talvez, não é possivelmente, é sem dúvida, com certeza, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deixa um pouquinho para mim na tela esse texto. A Bíblia está dizendo para você o seguinte: tem colheita que vem com você alegre, mas tem colheita que você vai estar chorando e andando. Mas fique tranquilo, porque quando você estiver chorando, mais andando, quando a dor não foi forte o bastante a ponto de te parar, doendo, mas você está se arrastando, é difícil continuar nesse trabalho, mas você está indo. Cada dia mais pior está do lado dessa pessoa, mas você está indo. Quando você se vê nesse estado, eu vou te dar uma palavra, sem dúvida, não é talvez, não é eu vou pensar no teu caso, não, quando eu ver você andando e chorando, levando a preciosa semente, não é qualquer semente, tem dois tipos de semente, tem a semente comum e a semente preciosa. Qual que é a diferença das duas? Primeiro, a semente preciosa, ela só é preciosa porque outras foram embora, só sobrou ela, e você tem medo de tentar de novo e não dá certo. Você já perdeu muito dinheiro e não quer arriscar, você já sujou muito teu nome e não quer arriscar de novo, você já perdeu muito, tem muita frustração, e você fala, só me tem esse resto, eu faço, Deus está falando, fica tranquilo, porque quando você tiver a semente preciosa, e eu te ver andando e chorando, porque quem diz que avançar e seguir em frente é para os alegres? Avançar e seguir em frente é para os que têm fé, é para os que sabem, estou odiando esse trabalho, mas vamos continuar, porque Deus vai fazer alguma coisa nessa empresa, estou odiando a minha situação, mas tudo bem, vamos continuar em frente. Quando eu te ver, Salmos é um livro profético, com a preciosa semente. O que é a preciosa semente? Aquele resto de saúde que sobrou, aquele resto de apoio que sobrou. O que faz uma semente ser preciosa é que você tentou várias sementes antes e não deu certo, mas fique tranquilo que quando você tiver com a preciosa semente e estiver avançando, eu vou te dar uma palavra, e se eu te der a palavra, é porque você não vai acreditar se eu não te falar. Irmão, entenda isso, eu sei que você é inteligente, você estuda a palavra, mas você tem que lembrar que se Deus fez questão de escrever, é porque Ele sabia, você vai ter que acreditar no que eu estou falando, porque eu vou escrever o seguinte: nessa hora, quando você estiver no limite, fique tranquilo, não confie nos teus sentimentos, sem dúvida você será abençoado e você voltará carregando seus molhos. O salmista fala de um homem que ele está indo decepcionado, chorando, plantou, não colheu, e ele está levando, mas ele está chorando por quê? Porque ele tem medo de perder, mas andando porque ele sabe, é a última chance que eu tenho, se eu não tentar não mudo a situação, se der errado pelo menos eu tentei, né? Igual os leprosos, bom, já estamos morrendo, melhor tentar morrer, chegar lá e pegar alguma coisa no quartel, do que ficar aqui desse jeito. Ele vai e leva, mas a Bíblia diz que ele vai baseado não no seu sentimento, aquele que leva a preciosa semente, chorando, andando e chorando. Irmão, você não pode andar se você não tiver algo à tua frente que te chame. Não ache que alguém anda, sabe, você pode estar trabalhando todo dia e não está andando, você parou de sonhar, você pode estar vindo para a igreja toda semana e não está andando, parou de orar e crer por algo maior. Se você vê alguém ainda orando por coisas maiores, crendo que Deus vai mudar a situação, não importa o tempo que passou, crendo que Deus vai mudar o caos, essa pessoa só está andando porque ela entendeu o Salmo 126, a minha situação vai dizer algo para o meu sentimento, mas eu não vivo abaixo de sentimento, eu vivo abaixo de palavra, e a palavra diz que quando eu tiver a preciosa semente, ela vai voltar para mim com muitos molhos, porque a preciosa semente não falha. Diz para alguém que está do teu lado, a preciosa semente não falha, irmão. Deixa eu falar um pouquinho da preciosa semente para você. Há dois tipos de semente, semente comum e semente preciosa. Já falei qual que é a situação, o que faz uma semente ser preciosa. Agora, qual que é a diferença entre o resultado de uma e de outra? O resultado é o seguinte: sementes normais levam tempo para você colher, a preciosa você colhe rápido. Você não entendeu? A preciosa você colhe rápido. A preciosa, me acha no texto, olha para o texto, me acha no texto dizendo o tempo que ele esperou para colher. Me acha dizendo no texto, Gálatas, Paulo diz, se você plantar, Deus vai trazer colheita, mas não se canse, Paulo já estava dizendo lá, você vai ter que esperar um tempo.
Paulo disse no Novo Testamento, o teu plantio vai demorar, mas o salmista aqui não está dizendo de tempo. Por quê? Porque a preciosa semente, irmão, a semente preciosa, aquilo que sobrou o resto, você tem que ter fé de ir, porque você sabe, Deus ele é justo, mas ele é misericordioso. Tira da tela. Deus é justo de fazer, eu tenho que esperar, cumprir processos, mas Deus é misericordioso a ponto de olhar para mim e falar, eu sei que se você esperar mais um pouquinho, você vai morrer. Então, como eu sei o que é estar no teu lugar, eu vou acelerar o processo, se eu ver que independente do tempo, você ainda acredita, se levanta, vai e tenta de novo. Então, oh meu Deus da glória, então eu vou te trazer uma palavra, quando você tiver com a preciosa semente, fica tranquilo, eu sei que vocês estão no resto, vocês estão muito desapontados, Judas morreu, eu estou indo embora, mas ainda tem um pouquinho de força aí, vai para lá e me espera mais um pouquinho. Por quê? Porque a semente preciosa não falha, e vocês vão colher com rapidez aquilo que eu prometi há muito tempo, se vocês pegarem e tentarem de novo. E deixa eu te falar uma coisa aqui, a semente preciosa, ela é aquele ato de fé e de obediência que você tem, quando tudo conspira contra você. A semente preciosa é aquilo que você fala, Senhor, eu já tentei pescar a noite toda, mas sobre tua palavra lançaria a rede de novo. Senhor, eu já tentei várias e várias vezes, foram anos da minha vida tentando e não deu certo, mas eu vou deixar o meu medo de lado. Se o Senhor está no meu barco, e o Senhor está falando comigo, se faz semanas que eu estou ouvindo o Senhor pela mensagem, se faz semanas que eu estou ouvindo o Senhor pelos louvores, se faz semanas que eu estou ouvindo o Senhor nos cultos de quarta-feira, eu no teu lugar te dando glória mais alto, se faz muito tempo que eu estou ouvindo o Senhor me dizer isso, eu vou pegar o que me restou e eu vou tentar de novo. Pedro tentou pescar a noite inteira, era manhã é a pior hora para você pescar, por quê? Porque o barco faz sombra e a sombra faz o peixe ir embora, mas aí Jesus chegou e falou, fica tranquilo, eu vou te mostrar que o meu horário não é o teu horário, eu vou pegar você no teu cansaço, no teu limite, eu vou desafiar a tua fé, vou falar, faz o seguinte, me obedeça e tente de novo, vão para lá e esperem, eu não vou voltar para o céu no 50º dia, quero ver se vocês têm fé de superar a perda, quero ver se vocês, quero ver se vocês têm fé de esperar mais um pouquinho, mesmo chorando a perda, mesmo chorando a dor, porque eu não posso dar para vocês poder, se vocês não têm uma grande fé. Como é que você quer poder para mudar a tua situação, se a qualquer coisa você para e desanima? Irmão, Deus está testando a tua fé e você está falhando no teste, irmão. Deus está testando a tua fé e você está falhando no teste, porque você está dizendo, Senhor, não dá conta, eu não vou dar mais conta, eu vou parar, e Deus está te dizendo, fique tranquilo, eu já prometi que aquele que anda chorando, aquele que não para, aquele que é amarrador e vai e leva a preciosa semente, ele voltará sem dúvida carregando seus molhos. Para de dar ouvido para o teu sentimento, olha para a minha palavra, eu já te disse que o tempo de colher, ele é certeiro, ele é totalmente previsível. Você pode ter falhado no passado, eu acho que é esse ano, eu acho que aquele ano, tudo bem, mas você quer acertar mesmo, olha para dentro de você, olha para quando você está na raspa do tacho, quando você está só o pó da capa, quando você está, meu irmão, só o pó da rabiola, e fica tranquilo, que é sempre nesse momento, onde você não se sente capaz, onde você não vê nada dando certo, mas que você se agarra na promessa, que eu finalmente trago a colheita, e eis uma palavra, a colheita ela vai vir rápida, a colheita vai vir com tanta velocidade, que você vai precisar de ajuda para poder segurar o que eu vou te trazer. Irmão, eu não sei para quem é essa palavra, irmão, mas o que tem de gente aqui, que já está vendo Deus há muitos dias, falando com você, eu vou fazer rápido, hein? Fica em paz, não vai levar 6 meses, eu vou fazer rápido, eu vou fazer em semanas, eu vou fazer em dias. Você não pode pegar o teu passado e fazer dele um modelo para o teu futuro. Eu vou fazer rápido. Se você ficar fiel na semente preciosa, eu vou fazer rápido. Se você me obedecer mesmo quando o teu sentimento diz que é para você parar, se você me obedecer mesmo quando o teu sentimento diz que não vai dar certo, se você for e fizer o que eu estou falando, ao invés de ficar reclamando e murmurando, ao invés de você se fazer deslietão para mamar deitado, se você bater o pé e falar que posso todas as coisas naquele que me fortalece, se você bater o pé e repreender Satanás todo dia da tua vida, quando eu te ver na situação no qual você está lutando contra a tua carne todo dia, para vencer o desânimo e vir para a igreja, para vencer o desânimo e ir para trabalhar,
Quando eu te ver nessa fase, eis a minha palavra: aquele que leva a preciosa semente, chorando e andando, voltará sem dúvida, carregando os seus molhos. Não sei você, mas quem está carregando o molho aqui, pela fé, levanta as mãos e agradeça a Deus. Levante as mãos e adore a Deus. Faça algum barulho, que é para o diabo entender que ele não vai mais te enganar. O diabo é um mentiroso. O tempo da colheita já chegou. Eu sei que você não sente, mas eu não estou nem aí porque você sente. Eu sei que você não vê, mas eu não estou nem aí porque você vê. Eu vim te dizendo que as coisas estão dizendo a teu respeito, baseado no que Deus falou. Quando eu te ver no limite, mas ainda agarrado na fé, vá com tranquilidade, vá em paz, não deixe ninguém te parar. Eles vão falar: pare com isso, mas eles não sabem da recompensa. Eles vão falar: para que você está sendo bobo, mas eles não sabem da recompensa. Eu sei da recompensa. Eu te digo: avança, eu vou cumprir, eu vou trazer. Eu sou filho. Meu Deus do céu. Demorou a explicação, mas você entendeu agora? Eu vou deixar você dar glória, irmão. Vou falar algo e quem tem ouvidos ouça. Deus me deu essa palavra. Deus disse: diga para o meu povo. Deus já sabia. Eu já sabia que tem alguns que não acreditar, mas não vou ficar forçando, porque quando é do Espírito não tem que forçar nada. Teu ano foi um até esse domingo. Profetiza aí para 5 pessoas. Espera até domingo que vem, irmão. Espera até a partir de semana que vem. Teu ano foi um até esse domingo. Marca no teu calendário essa data. Marca esse dia. Tua vida foi uma até esse dia. Por quê? Porque é o tempo de colher. É o tempo de colher. Por isso que eu não vim aqui falar muito, mas para ser de uma forma clara, profeta sobre a tua vida e dizer: para de ouvir teu sentimento e ouça o que Deus está dizendo. É tempo de colher. É tempo de colher. Você está cansado, mas eu nunca disse que ia vir quando você estivesse descansado. É tempo de colher. Você já colheu descansado em outras épocas. Você já colheu feliz em outras épocas. Você já colheu tranquilo em outras épocas. Mas nessa época você vai colher desse jeito. Por quê? Porque é a grande colheita. É a promessa de domínio. É uma promessa de empresa. É a promessa de uma casa, de um casamento, de filhos ao redor da minha mesa. É a promessa de um ministério abençoado. É a promessa de um domínio. Não sei qual que é o teu domínio, mas Deus falou: entra nessa campanha, porque é tempo de promessa, é tempo de cumprir. E eu estou te fortalecendo, eu estou te restaurando. O diabo perdeu a batalha contra... Dá glória, irmão, porque o diabo perdeu a batalha da tua vida. Dá glória, irmão, porque Deus está arrancando o espírito de tristeza e trazendo óleo de alegria. Dá glória, dá glória para confundir o diabo, meu irmão. Dá glória para confundir o Satanás. Ele tentou confundir você com o teu sentimento. Você vai confundir ele com a tua reação. Quero te ver levantando a mão e dando glória, até ele olhar para você voltando para casa, e os demônios lá da tua casa baterem em retirada, porque eles falaram: já era, perdemos espaço, pensamos que ia sair e ia voltar do mesmo jeito, mas está voltando colhendo, está voltando colhendo, está voltando cheio, está voltando cheio. Ouça isso. Ouça isso. Põe uma coisa na tua cabeça. Teve coisa que não deu certo no teu passado, simplesmente porque ainda não era a hora. A semente pode ser perfeita, a semente pode ter potencial. Se você plantar a semente certa na estação errada, ela não cresce. Se você tentar fazer as coisas certas na estação errada, vai dar tudo errado. A gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender que existe um tempo para todo propósito. E para cada propósito existe um tempo. Ouça o que eu vou lhe falar, porque tem alguém aqui que fica se perguntando, tentando achar. Olha, irmão, eu estou sendo resposta de Deus aqui para alguém hoje. Depois dessa, você devia me dar um presente depois dessa palavra. Porque olha, irmão, eu estou respondendo o que você falou essa semana para Deus.
Senhor, me mostra onde que deu errado, ou quem deu errado, ou de que forma deu errado. Deus está falando, não teve nada de errado. O plano era perfeito, você usou as pessoas certas, as estratégias eram certas, mas não era o meu tempo. E porque não era o meu tempo, eu estou te dizendo, agora tu vai ter que vencer a tua frustração e entender que eu vou te desafiar a fazer de novo, a pegar a preciosa semente e lançar de novo, porque o meu tempo já chegou na tua vida. E como é que eu sei disso? Eu vim te dizer o que acontece quando meu tempo chega na tua vida. Quando meu tempo chega na tua vida, você já está fazendo as pazes com a tua miséria, você já fez paz com o carcereiro, você já fez paz com os prisioneiros, você já está acostumado a ficar nessa prisão. Mas quando você estiver acostumado a ficar nessa prisão, eu vou mandar alguém te chamar e dizer: estão te chamando lá no palácio, estão te chamando para coisas maiores, estão te chamando, e Deus está me dizendo: eu vou te chamar por esses dias para algo maior, para algo maior. Eu não vou te tirar de um lugar, eu vou te manter nessa casa. Alguns de vocês, Deus está dizendo: eu vou te manter nesse lugar, mas eu vou te chamar para algo maior, vou te chamar para desafios maiores, vou te dar visões maiores, que é para você entender que quando eu chego na tua vida, eu chego e você tem que acreditar que sou eu, baseado na tua fé, não no teu sentimento. Teu sentimento diz é um fantasma, mas a tua fé diz que quando ele andasse pelas águas, é porque eu estaria nela. Ele disse: se tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Nós estamos nas águas, não é um fantasma, é Deus, é a provisão, é o que nós... Oh, meu Deus. Deixa eu terminar. 5 coisas que tiveram que acontecer para a colheita chegar. Primeiro, ouça isso: essas 5 coisas não quer dizer que você tem que fazer todas elas. Algumas você já fez, outras você ainda tem que fazer. Alguns aqui tem que fazer essas 5 coisas, outros já fizeram parte. Vou dar essas 5 e rápido, vou terminar. Primeira coisa que deve acontecer para a semente, para a colheita gerar fruto, para a semente gerar colheita. 5 coisas tem que acontecer, se você quiser colher. Primeiro, para a colheita vir tem que haver morte. Para a colheita vir tem que haver morte. A semente tem que morrer para esse mundo, para que ela possa nascer para aquele mundo e voltar para esse mundo. Ela tem que morrer para esse mundo, para nascer para aquele mundo e voltar para esse mundo. Ela tem que morrer. Jesus teve que morrer. Por que Jesus teve que morrer? Tem gente que tem dificuldade para explicar, mas é uma forma bem simples. Quando Adão pecou, o Espírito de Deus saiu dentro dele. Deus não pode habitar em um espírito desobediente. Por isso que Jesus teve que obedecer e ser perfeito em tudo, porque a vida que você vive hoje, vive nele, então ele não pode sair mais de você, porque quem está aqui dentro vivendo não é mais Manuel, é Jesus, e ele nunca pecou. Então, como ele não é desobediente, o Espírito Santo não tem que ir embora, ele pode ficar comigo aqui o tempo todo. Eu desobedeci ontem, amanhã, mas a vida que eu vivo nele. Por que Jesus teve que morrer? Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, ele não produz muitos frutos. Muitos frutos. Eu tenho que morrer para que muitas coisas aconteçam. Algo na tua vida teve que morrer para muitas coisas acontecerem. E tem algo na tua vida que talvez ainda tem que morrer para muitas, não é uma, para muitas coisas acontecerem. 4 coisas aconteceram somente depois da morte de Jesus. Primeiro, se ele não tivesse morrido, seu sangue não teria sido aspergido. Se o sangue dele perfeito, sem pecado, a vida e a morte estão no sangue. No sangue. Quando você peca, o teu sangue fica contaminado. Então, para Jesus te purificar, ele tem que ter um sangue perfeito, sem pecado, sem mancha. Se ele não morresse, ele não derramaria o teu sangue. Se ele não derramasse o seu sangue, ele não tinha como lavar você de todo pecado. Se ele não lavasse você de todo pecado, como é que o Espírito Santo ia entrar em você e morar em você 24 horas por dia? E se ele não entrasse em você, quarto, como é que você ia ter poder para curar enfermidades, expulsar demônios, para ter vida eterna? Como é que você ia poder ter domínio de volta? Uma coisa aconteceu para vários acontecerem. Quando você entende o que eu acabei de falar, você compreende que o inimigo do teu sacrifício é a falta de visão. O inimigo do teu sacrifício é a falta de visão. Sempre vai ter alguém do teu lado dizendo: para de fazer isso, você está fazendo papel de bobo. As pessoas falam para você parar de sacrificar porque elas não sabem a colheita que você quer ter.
Alguns de vocês estão tendo que matar o quê? Tempo com a família. Você está tendo que estudar muito, trabalhar muito. E alguém está falando, vai aproveitar a tua família. Para de graça, mas você sabe, eu estou me matando, sacrificando algo. Porque se algo não morrer, algo não pode crescer. Eu estou trabalhando e ficando longe da minha família hoje, para amanhã eu dar mais qualidade de vida para eles, e amanhã eu poder trabalhar menos e ficar mais com eles. Então peraí, não fala para mim parar, que você não sabe a colheita que eu tenho, me esperando. Vou dizer de novo, qualquer pessoa que quer te parar, é porque não tem visão da tua colheita. Deus mandou te dizer, tua colheita, ela vai valer a pena, teu sacrifício não está sendo em vão. Diz para alguém que está do teu lado, continua, irmão, continua. Criticam você pelo que você faz, tá, mas eles não sabem a colheita que você espera. Criticam você pelo que você faz, mas eles não sabem aquilo que Deus disse que vai te dar. Primeira coisa que teve que acontecer, algo teve que morrer. Segunda coisa, algo teve que ressuscitar. Agora, se você pensa que eu estou falando de Jesus, eu estou falando mais do que Jesus. Eu estou falando dos discípulos, porque os discípulos morreram na esperança. Você lembra, eles entraram, se trancaram atrás de portas fechadas e não queriam sair dali. Por qual razão? A Bíblia diz, eles estavam com medo dos judeus, com medo de morrerem. Só que lá atrás Jesus falou, ó, eu envio vocês como cordeiros em meio aos lobos. E eles não tiveram medo. Por quê? Porque eles sabiam, Jesus está vivo e vai proteger a gente. Agora que ele morreu, falaram, cadê a proteção? Foi embora, vamos ficar trancado aqui. Se a gente sair, a gente morre. A esperança morreu. Aí Jesus, quando ressuscita, ele tem que entrar e ressuscitar eles, levantar eles. Porque se não existe ressurreição, como é que vai ter colheita? Se a semente não cresce, se ela não sai da terra, como é que vai ter a colheita? Até mesmo uma semente que produz para baixo, você só sabe que ela produziu para baixo porque algo apareceu em cima. O problema é que Jesus, ele entrou na sala sem bater na porta. Mas Apocalipse 3 diz, eis que bato a porta, e se alguém abrir, eu vou entrar, vou ter comunhão. Porque não é toda porta que eu entro. Tem porta que eu bato e falo, deixa eu entrar. Você está muito depressivo, você está muito paradão. Não adianta você dizer que não está. Deixa eu entrar e arrancar de uma vez essa desgraça do teu coração. Se você não deixar eu entrar, como é que eu vou arrancar essa desgraça? Como é que você vai viver a colheita sem ressurreição? Você está trancado não só dentro de casa, às vezes trancado numa infelicidade, trancado numa situação que você desejou ficar. Porque se você deixasse eu entrar, quando que Jesus entra? Toda vez que você levanta as suas mãos, seus braços no louvor, toda vez que você se rende para Ele, toda vez que você entende que isso aqui não é questão de denominação, batista, presbiteriana, assembleia, não, para de bobagem, isso aqui é uma questão de fé. Quando eu me rendo para Ele, eu me prostro diante dEle, e eu digo que Ele é grande, eu sou pequeno, aí Ele tem autoridade, espaço para entrar dentro de mim, e arrancar, porque, sabe, Deus quer que você supere o que houve, mas você não pode superar se você não deixar Ele te ajudar. Eles estão chorando, Jesus foi embora, tudo bem, algo melhor vai vir, mas é difícil você superar, é difícil. Superação é o que faz você plantar. O semeador só colhe porque ele superou a dor que ele vai sentir. Eu tenho que plantar, soltar a mão, abrir mão, mas eu vou ficar tranquilo, eu vou superar porque eu sei que vai voltar para mim. Eles tiveram, me acha aí em Betânia, os discípulos dizendo, não vai embora, fique com a gente, fique com a gente. Eles deixaram Jesus ir, eles deixaram ele ir, porque eles sabiam, algo bom tem que ir para algo melhor vir, algo bom tem que ir para algo melhor vir, sabe, perdão é bom, vida é melhor, você não pode viver nova vida se você não liberou perdão, algo tem que ir, para que algo possa vir, você tem que abrir mão de algo, teu orgulho, perdoar logo aquela pessoa e superar o que houve, superar, perdão é uma decisão, de olhar e não se doer mais, de olhar e não chorar mais, e entender, tudo isso aqui vai cooperar para o meu melhor. Agora, superação não é algo que vem rápido, porque superação é disciplina, superação depende de quem mantém o olho na visão.
Você tem que manter o olho na recompensa e dizer: vai valer a pena. Perdoar essa pessoa vai valer a pena. Se eu não perdoar, eu vou ficar fugindo dela. E se eu ficar fugindo dela, eu vou deixar de ir a lugares, eu vou deixar de fazer coisas que eu preciso fazer para mim crescer. Meu Deus da glória, eu preciso perdoar essa pessoa a ponto de olhar. Eu preciso superar isso aqui. Eu preciso entender, algo ruim aconteceu, algo maravilha, mas nada se compara ao que Deus está para trazer na minha vida. Quarta coisa que eu quero que você guarde: se você quiser viver a colheita, você tem que aprender a esperar, porque Jesus disse: eu vou trazer a colheita, antes esperem por mim. Quanto tempo? 10 dias. Eu não estou dizendo 10 dias literais, só estou dizendo espere, por uma simples razão: tem decisão que você não pode tomar se você não esperar. Espere. Tem alguém querendo tomar a decisão à toa, Deus está dizendo: espere, porque vazio você decide errado, cheio você decide direito. Uma cadeira está vazia, 12 apóstolos, uma está vazia. Jesus disse: vão para lá e me esperem. Não façam nada, me esperem. Esperem eu descer, entrar em vocês através pelo meu Espírito. Quando eles chegaram, o que eles fizeram? Vamos eleger alguém para o lugar de Judas. Ele não mandou fazer isso. Ele não mandou decidir quem vai sentar no lugar dele, por uma simples razão: nunca era para ter sido Matias. Tem gente que não gosta do que eu falo, tem raiva, mas eu vou lhe dizer o porquê nunca. Primeiro, Jesus não mandou eles ungirem alguém para ficar no lugar de Paulo, de Judas, porque ele já havia ungido nos seus planos. Paulo. Há um princípio que é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Judas abundou no pecado, Matias superabundou na graça. Como? Que livro grande que ele escreveu, que impacto ele teve. Tudo bem que Bartolomeu, sabe, outros, André, Tiago, não tiveram um impacto grande, mas aquele tinha que ter impacto, tinha que fazer algo grande. Por quê? Porque ele está na cadeira de quem abundou o pecado, e onde abundou o pecado tem que superabundar a graça. Onde você mais fracassou, se Deus não te fizer ter o maior triunfo, então Deus não cumpriu com a promessa dele. Só que eles escolhem a pessoa errada. Por quê? Pressa. Por que Deus queria encher eles? Porque nessa época Paulo ainda era um perseguidor. Se Deus dissesse no lugar dele vai vir Paulo, falariam: o senhor está louco? Igual muita decisão que Deus já tomou, que vai fazer na tua vida, que se você não tiver cheio, você vai dizer não. Quando você tiver cheio, você vai dizer sim para o plano de Deus, porque nesse momento você fala: não, isso aqui não. E Deus está falando: fica tranquilo, eu vou te fazer esperar. Quando você ficar cheio, você vai entender e vai dizer sim para o meu projeto. Se eles ouvissem de Deus dizendo é Paulo, eles falariam: está doido. E Deus quer que você entenda: a colheita vai vir, mas espere. Não é esperar sentado, é esperar sendo alimentado. Essas semanas próximas são semanas de espera, porque algumas coisas Deus tem que te encher para fazer, porque se você não estiver cheio, você não decide direito. Quem aqui já viveu isso? Você veio para a igreja decidido a tomar uma decisão na segunda-feira, quando voltou para casa a decisão ficou lá na igreja, ela foi para a lata do lixo. Você mudou tudo. Por quê? Porque quando você é cheio, você enxerga direito. Quando você é cheio, você raciocina direito. Quando você é cheio, você pensa direito. Quando você é cheio, você calcula direito. Tem algumas decisões agora que você quer tomar na tua vida, que você já fez a conta e você fala: tudo aparece direito, tudo aparenta dar certo. É isso, Deus está falando: espera sendo alimentado. Eu quero ver você tendo fé de vir ouvindo a palavra e anotando, até que eu te confirme, e aí eu vou te confirmar e vou mudar o teu plano, porque aí eu vou te dizer que o que eu quero para você é outra coisa, não isso, e eu vou te trazer a colheita através daquilo que agora você não entenderia. Você só vai entender se você estiver cheio. E o quinto e o último ponto meu é esse: se você quiser ver a colheita, você tem que estar em união. A Bíblia diz: quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, aí a colheita veio. Pedro nunca poderia ter pescado aquela grande colheita se ele não tivesse união com seus companheiros. União não é aproximação.
Se você colocar 10 batatas numa sacola, você tem aproximação. Se você lavá-las, descascá-las, batê-las no liquidificador e fizer um purê, aí você tem união, você não sabe qual que é qual, é tudo uma coisa só. Tem que haver união na oração da igreja. Por isso que muita gente ainda não entendeu que não tem nada a ver com o crescimento da igreja, tem a ver com o teu crescimento, porque cada vitória tua particular depende de uma união que você teve. Você não veio para esse mundo sozinho, precisou da união do teu pai e da tua mãe. Conseguiu um trabalho, você não conseguiu sozinho, alguém teve que aceitar você. Toda conquista tua particular é fruto de uma união. E quando você está mais perto de colher, guarde isso, o diabo mais vai tentar te desunir das pessoas necessárias. Por isso que você não entende o tanto de confusão que está tendo agora na tua vida. Alguns de vocês aqui estão numa situação que está tendo tanta contenda, tanta discussão, tanta briga, que Deus tinha que te dizer hoje, isso aí é sinal de que a colheita está vindo, porque a colheita depende de um último estágio, união. Se eu quiser pegar esses meus óculos, os meus óculos, a minha mão pega, mas a minha mão só pega porque meu braço esticou, meu braço só esticou porque o meu olho viu, e os meus pés só me aproximaram porque o meu cérebro deu ordem. Todos os membros do meu corpo trabalham para uma coisa acontecer. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e o dedo não pode dizer que não precisa do pé, o olho não pode dizer que precisa da mão. Eu não preciso de você. Põe na tua cabeça, não é eu não preciso vir na igreja, não preciso vir na campanha, o que eu perco não indo, o que eu não perco tendo comunhão. Eu não vou sair disso até eu ver você sério com Deus num relacionamento com essa igreja, até eu ver que você está vindo todo domingo e não está vindo esporadicamente, vindo uma vez no mês, 2 vezes no mês, há 15 dias, até eu ver você se sacrificar, se esforçar e dizer não para algumas coisas e dizer sim para outras, para que Deus comece a dizer sim para aquilo que hoje Ele está dizendo não na tua vida. Porque Deus está segurando uma colheita, dizendo, enquanto você não se render para mim, não se sacrificar, eu não te entrego. Mas eu já vou terminar a palavra, eu termino agora, 30 segundos. Quando Deus disser para você que é o tempo de colher, você não tem que ficar triste, você não tem que tentar calcular e pensar. Quando Deus falar para você, eu vou fazer agora, não tente fazer contas, as contas vão te trazer dor. Como é que você explica 3.000 pessoas se uniram no mesmo dia, através de 120. Olhe para mim, se eu te dissesse que através de 12, Deus pode fechar um contrato de 300. Se eu te dissesse que através de poucos, Deus pode fechar uma grande venda de milhões. Se eu dissesse para você que através de poucos, mas em união, irmão, se eu te dissesse que em poucos domingos, vindo e se alimentando e andando na visão, Deus pode destravar algo que você pensava que para acontecer levaria muitos meses. Eu não termino até você agradecer a Deus, porque Deus está te dizendo, eu vou trazer algo em algumas semanas tão grande, que eu vou mudar a sua forma de pensar. Você falava, isso aqui vai levar muitas semanas, muitos meses, mas se eu te ver deixando eu matar coisas, matar o teu temperamento, matar o teu pensamento, atitude, se eu deixar, se eu puder ressuscitar você, se eu puder te levantar, se eu puder arrancar você de casa, se você deixar eu te animar, se você deixar eu te ajudar a superar, se você deixar eu te alimentar enquanto você espera, e se você ficar unido, o que eu vou trazer é coisas que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e não passou pela tua cabeça. Quem acredita, fique em pé, levante as mãos e agradeça a Deus, se você de fato acredita que Deus marcou esse ano para ser o ano de diferença na tua vida. Teu ano foi um até esse domingo, não vai ser o mesmo desse domingo para frente. Enquanto eles louvam a Deus, eu pergunto, você crê nisso? Levante a sua mão e agradeça a Deus. Deus está te dizendo, é tempo de união. Você precisa de algo que está chegando e vai depender da ajuda de alguém que está do teu lado.
Alguém que está do teu lado tem a sabedoria que você precisa, a unção que você precisa. Não perca o foco. Você está sendo atingido para ficar em divisão, porque o diabo sabe, tem colheita chegando, o tempo da espera acabou. Levante as mãos e agradeça a Deus, o tempo da espera acabou.